Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Joane Alves. E meu nome é Enio Macedo. Olha aí, Enio, finalmente nós fazendo essa duplinha de cearenses Isso aqui. Aí, tava precisando, hein? Tava demorando pra sair. Muito. E a gente vai falar de um tema que tá aí bem alto também, né? Que os nossos ouvintes já sabem, né? Porque tá aí no título do episódio. A gente vai falar de 4 clinicais sobre a semaglutide, que é o famoso Ozempic. Exatamente. E aí a gente tem que fazer um disclaimer aqui já no começo, né, Joane? Isso. A gente não tem nenhum conflito de interesse com o Ozempic, porque é a única apresentação comercial da semaglutida, né? Na realidade existe a semaglutida injetável Ozempic, tem uma outra que a gente vai comentar lá na frente, são ambas da mesma empresa, e tem por fim uma última via oral. Exato. Todas da mesma empresa, pessoal. Os únicos ainda disponíveis no Brasil são dessa empresa, porque a patente ainda não caiu. Então, é por isso que a gente tá um pouco mais confortável de falar nome comercial aqui, tá bom? Até para ficar mais fácil para todo mundo entender do que a gente tá falando. Fazer aquela associação mais direta, né? Até porque, Joane, tá na boca do povo, né? Tá pop. Tá demais. Todo dia tem uma notícia nova de alguém que começou a usar essa medicação e começou a ter muito efeito colateral. Então, Enio, vamos falar das 4 clinicais que a gente vai abordar no nosso episódio hoje. Então, a primeira clinicagem são as indicações do uso da droga. A segunda clinicagem, como que a gente prescreve a droga, a posologia. A terceira, quais são os efeitos adversos que nós podemos esperar. E, por último, as contraindicações e as limitações do uso da medicação. Então, Enio, vamos começar a nossa primeira clinicagem, que é falar sobre as indicações do semaglutide. Vamos lá. Primeiro é importante a gente falar que a semaglutida é um análogo de GLP-1. Tá. Ele entra dentro do grande grupo dos incretinomiméticos. Tá. E o que é isso, Joane? São medicações que simulam o efeito fisiológico do GLP-1 e do GIP. São 2 hormônios produzidos no trato gastrointestinal. E os medicamentos desse grupo, dos incretinomiméticos, eles atuam basicamente com 4 tipos de mecanismo de ação. Então, ao aumentar esses hormônios eles vão diminuir a produção de glucagon, eles vão aumentar a produção de insulina em resposta ao consumo do alimento, eles vão reduzir o esvaziamento gástrico e aumentar a saciedade. Beleza. E aí, nesse grupo dos incretinomiméticos, nós temos os análogos de GLP-1, dentre os quais temos a semaglutida, mas também temos outros grupos que a gente não vai comentar de forma pormenorizada hoje, mas é importante a gente apenas citar, que são os inibidores de DPP-4. A DPP-4 é uma enzima que justamente vai clivar esses hormônios incretinas, e existe também um novo que é o dual, que ele vai servir como análogo tanto do GLP-1 quanto do GIP, chamado Tirzepatide, a única medicação que existe dessa classe, mas que ela ainda não está disponível no Brasil. Beleza, Enio. Então vamos falar aqui das indicações, né? Em quais situações a gente vai usar o semaglutide, onde está bem estabelecido esse uso. Joane, são basicamente 2 grandes indicações. Tá. É no tratamento do diabetes e no tratamento da obesidade. Beleza. A gente não vai entrar aqui de forma pormenorizada também no tratamento da obesidade e do diabetes. Para aquele ouvinte que quiser saber um pouco mais, nós temos no episódio 112 o tratamento da obesidade e temos nos episódios 15, 176 e pelo menos aí mais uns 4 ou 5 episódios de tratamento de diabetes. Beleza. Então é até legal porque nesse episódio de tratamento da obesidade, o 112, o Rafa fala, para você, ouvinte do futuro, então a gente chegou nesse momento. Exatamente. Né? Nós somos ouvintes do futuro agora, então escutem lá, vejam que mudou, né? E principalmente a gente vai falar daqui da principal mudança que eles comentavam nesse episódio, que é ali de final de 2021, que é o uso da semaglutide no tratamento da obesidade. Exatamente. Antes não era uma coisa tão realidade, hoje a gente sabe que é bem real. Exato. Joana, então vamos esmiuçar um pouco mais sobre o tratamento do diabetes no contexto aí do uso da semaglutida. Tá. Então vamos lá. Um dos grandes espaços aí no tratamento do diabetes da semaglutida é justamente naquele paciente que você começou o tratamento com a droga oral, muitas vezes uma droga de menor custo, e você não está conseguindo atingir os alvos que interessam ao seu paciente. Que é bem comum, né, no nosso dia a dia, infelizmente. Extremamente. E aí, existe um subgrupo de pacientes que vão se beneficiar mais do uso da semaglutida, não somente dela, mas também de outros análogos de GLP-1, que são justamente aqueles pacientes com risco cardiovascular mais alto,
Isso porque alguns ensaios clínicos mostram que análogos de GLP-1, eles diminuem a incidência de eventos cardiovasculares maiores nesta população. Tá. Agora, em relação específica à semaglutida, é importante a gente falar que a semaglutida por via oral não demonstrou redução desses eventos cardiovasculares. Então, se você está pensando em prescrever para o seu paciente diabético de alto risco cardiovascular, preferir a via subcutânea. É o benefício para a grande maioria, talvez não para esse paciente específico que é o de alto risco cardiovascular. É isso aí. E aí, quando a gente vai falar de semaglutida, nós temos uma grande família de ensaios clínicos SUSTAIN, e eles também fizeram comparações entre a semaglutida e outros análogos de GLP-1. Então, nessas comparações, a semaglutida se mostrou mais eficaz para o controle glicêmico do que, por exemplo, a liraglutida, a dulaglutida e a exenatida. E aí, segura essa informação que ela é forte. Eita. Existe até um ensaio, o SUSTAIN 4, que comparou a semaglutida com a glargina, iniciando aí com 10 unidades bedtime e titulando até o suficiente para se atingir a meta de glicemia de jejum estipulada para o paciente. E a semaglutida se mostrou até mais eficaz para o controle glicêmico do que a glargina. Então, olha que grande mudança de paradigma, né? A gente tem uma medicação não insulina sendo mais eficaz que a insulina. Trazendo as polêmicas aqui, né? Exato. Mas acho que esse vai ser o futuro, né, Enio? A gente espera que a gente consiga ter mais disponibilidade dessas medicações aí mais novas pra gente conseguir oferecer pros nossos pacientes, né? Exato. Não dá pra dizer que isso também, Joane, é uma grande realidade, porque esse estudo ele tem alguns questionamentos metodológicos, então muitas pessoas criticaram porque a dose utilizada de glargina, na opinião dessas pessoas, poderia ter sido mais elevada, então isso não é uma informação que está escrita na pedra, mas é uma coisa interessante pra gente ver pro futuro. Eu acho que fica aí aquela pulga atrás da orelha, né? Fica sempre a sugestão. E também, para o ouvinte do futuro, eu acrescento que existe já um estudo da tirzepatida comparada com a semaglutida aí no contexto do controle glicêmico. E nesse estudo, tendo sua principal crítica o fato de que a semaglutida foi utilizada na dose máxima de 1 mg, e a gente sabe que para diabetes a gente consegue chegar até 2, nesse estudo a tirzepatida se mostrou até mais eficaz do que a semaglutida. Então, acho que o tratamento do diabetes, Joane, nos próximos anos vai mudar um bocado aí. Vai sim. E agora vamos falar de obesidade? Então, vamos falar de obesidade. Só para relembrar para o ouvinte, quando que a gente precisa entrar com tratamento farmacológico para a condição obesidade? Tá. Então, a indicação de diretriz é quando você tem um indivíduo com IMC maior ou igual a 30 ou um IMC maior ou igual a 27 com alguma comorbidade, como por exemplo hipertensão ou diabetes. E aí, nesses pacientes com essas indicações, foram feitos vários estudos patrocinados pela indústria do uso da semaglutida. Essa grande família de estudos são os ensaios clínicos STEPS. E nos primeiros 2 estudos, o STEP 1 e o STEP 2, mostrou-se que o uso da semaglutida, tanto nos pacientes diabéticos quanto nos pacientes não diabéticos, esteve associado a uma maior perda de peso em comparação com o placebo. Importante frisar que em ambos os grupos aí, as mudanças de estilo de vida estavam sendo estimuladas. Tá, porque faz parte, né, do tratamento aí, você estimular a mudança de estilo de vida, que tem peso, dieta, para depois você introduzir, né, a parte medicamentosa, mas obviamente, como a gente já deu a dica, o episódio 112 está lá completinho com todas as informações. É isso aí. E daí, essa perda de peso foi na casa de cerca de 15% do peso, tá? Bastante, né? Bastante. A média de peso aí dos pacientes nos estudos era de 100, 110 quilos, então cerca de 15 quilos de perda de peso. Uma mega diferença. Exato. E aí fica aquela pergunta, né, Joane? Tudo bem, perdi o peso, e agora? O que eu faço? Suspendo? Mantenho? O que eu faço com essa medicação? Então, a evidência que nós temos é um desses estudos, o STEP 4, o estudo STEP 4, mostrou que a suspensão da semaglutida houve um expressivo reganho de peso, o que é um problema, né, Joane? Sim, é uma medicação ainda muito cara e é uma condição crônica, né? Então, assim como é o diabetes, a hipertensão, fica aquela ideia de que esse tratamento vai ser um tratamento prolongado. E o estudo mostrou isso, né? Essa facilidade de reganho depois que você suspende a medicação. É isso aí. E aí existem também algumas comparações da semaglutida com outros fármacos do grupo dos análogos de GLP-1. Conta. Então, vamos lá. Ela se mostrou mais eficaz, a semaglutida, do que a liraglutida e a exenatida para perda de peso. E isso é importante, né, Joane? Porque a liraglutida anteriormente era o único fármaco dessa classe on-label, né? Ou seja,
com autorização da Anvisa para o tratamento de obesidade. Sim. E hoje a gente sabe, trazendo aí novidades quentes também, que no início deste ano houve a aprovação também da semaglutida para o tratamento de obesidade. Exato. Então essa é uma das coisas que o Rafa tinha jogado, né, para o ouvinte do futuro. Que a semaglutida era utilizada já na época ali do podcast de tratamento de obesidade para esse fim, mas que não tinha aprovação da Anvisa, apesar de que já existia essa aprovação nos Estados Unidos e na Europa. Então, hoje nós temos essa aprovação e a grande diferença é qual exatamente é a dose que a gente vai utilizar e a Joane vai explorar isso um pouquinho mais adiante. Exato. E por fim, aí trazendo um pouco mais de novidades ou então mais informações para o ouvinte do futuro, temos a tirzepatida, né, Joane? Tá. E aí, a tirzepatida mostrou, naquele mesmo estudo, em comparação com a dose de 1 mg de semaglutida, que não é a dose que a gente costuma tentar atingir no tratamento da obesidade, em que a gente pode chegar até 2,4 mg. A tirzepatida mostrou ser mais eficaz na perda ponderal. E depois, um outro ensaio clínico publicado no New England mostrou que a tirzepatida, em dose máxima, pode levar a uma perda ponderal até de 20% do peso corporal. É evidente, Joane, que a gente não pode comparar estudos diferentes, a gente tem que ter muita cautela em dizer que de fato ela é mais eficaz ou não do que a semaglutida, mas é uma droga que promete, a gente vai estar atento aí. Eu acho que é um mercado que só cresce, né, Enio? De pesquisa, de investimento para ver outras alternativas, né, para esse tratamento, já que é uma condição tão comum, tão prevalente atualmente, né, que é a obesidade. Exato. E mais uma novidade, Joane, saindo quentinha aí do forno, uma publicação de hoje. Hoje, que é 22 de maio, né? Exatamente, né? Pela indústria que produz aí a semaglutida, falando um pouco mais sobre o grupo de ensaios clínicos Oasis, que mostrou que a semaglutida oral, ela também tem essa eficácia para o tratamento de obesidade, o que é uma facilidade aí posológica tremenda, né, Joane? Muito, Enio, a gente sabe, né, do dia a dia. É isso aí. Esse estudo ele ainda não está publicado, então a gente precisa aguardar a publicação oficial para fazer toda aquela leitura crítica, mas é uma novidade aí que a gente também aguarda ansiosamente. E aí, Joane, vamos falar da posologia? Vamos, Enio. Chegou o momento, né, de falar um pouco de como a gente vai usar a semaglutida. Exatamente. Então, fala aí pra gente o que a gente tem de apresentação farmacológica. Então, Enio, aqui é a única que tem duas apresentações, né, oral e injetável. A oral tem 3 dosagens, né? 3 mg, 7 mg e 14 mg. E a semaglutida injetável também tem 3 apresentações, atualmente vai chegar uma 4ª também dessa mesma empresa, que atualmente a gente tem 0,25 mg, meio miligrama, 1 mg e o futuro que vai chegar é o de 2,4. Perfeito. E quando você vai falar de medicamento injetável para diabetes, eu lembro muito da insulina. E aí? Sim. A semaglutida a gente precisa também guardar na geladeira, precisa levar isopor para a farmácia para pegar a medicação, como é que fica isso? É uma excelente pergunta. Então, depois que você usa, né, abre, vamos dizer assim, a semaglutida, você tem 30 dias de validade daquela caneta, né, de aplicação. Ela não precisa ser guardada na geladeira, exceto em regiões de temperatura muito quente, que aí realmente vai prejudicar o uso, a disponibilidade da droga. Se for para guardar nas prateleiras, evitar guardar na porta da geladeira, porque é um local que tem muita variação de temperatura, então vai acabar, né, também degradando e reduzindo a biodisponibilidade da droga. Se for para o caso de viagem de avião, tem que levar junto com a pessoa lá a bordo, né, dentro da cabine, porque no bagageiro também tem muita variação de temperatura e isso também pode prejudicar. Em relação aos cuidados locais, Enio, como tem a seringa, né, então a gente tem que fazer sempre a higiene do local. Mas aqui, para semaglutida, não tem aquela necessidade clara de rotação, de local de aplicação da dose, porque existem menos efeitos colaterais locais, tá certo? Perfeito. E aí, assim, como que eu prescrevo na prática, assim? Com quanto eu começo, com quanto tempo eu aumento e aí por diante? Boa, o dia a dia. Então vamos começar da oral. A semaglutida oral, a dose inicial é de 3 mg, ela é tomada uma vez ao dia, tá? Todos os dias, diferente da injetável, que a gente vai falar já já. E aí eu começo com essa dose de 3, tenho que tomar sempre em jejum, pelo menos 30 minutos antes de eu me alimentar ou tomar qualquer outra medicação. Começa a dose de 3, eu vou reavaliar o paciente em 30 dias, para rever efeitos colaterais, se ele se adaptou bem à medicação. Se está tudo ok, eu vou progredir a dose, vou para a dose de 7.
e vou fazer esse mesmo protocolo para poder evoluir para a dose de 14. Então, reavalio ele em 30 dias, vejo se teve algum efeito colateral, vejo meus objetivos terapêuticos, para então progredir para a dose de 14, tá? Já a semaglutida injetável, ela é semanal, diferente da oral. Então, semanalmente, ele vai aplicar a dose inicial é de 0,25 mg. Eu vou começar essa dose, depois de 4 semanas, eu avalio o meu paciente novamente, vejo os efeitos colaterais, né, checo tudo e vou progredir para a dose de 0,5. Comecei essa dose, mais 4 semanas, chego na dose de 1 mg. E no caso do diabetes, eu posso chegar até a dose de 2 mg por semana, tá? Para alcançar meu objetivo terapêutico, que é chegar lá no meu alvo glicêmico, tá? No caso da obesidade, o alvo muda. Então, eu posso, depois de 1 mg, progredir para 1,7, né? Depois de 4 semanas. Começa a dose de 1,7 mg por semana. Depois de mais 4 semanas, eu chego na dose de 2,4, que aí é a dose que foi estudada mesmo para obesidade. Perfeito. Dito isso, vamos falar dos efeitos colaterais? Vamos lá, Joane. Dos efeitos adversos, a gente tem que falar como principal efeito adverso são alterações gastrointestinais. Tá. E essas alterações gastrointestinais, elas podem ser várias. Podem ser desde náuseas, vômitos, saciedade precoce, que por vezes ele até é uma coisa que ajuda no tratamento, né? No caso da obesidade. Mas também alterações gastrointestinais mais baixas, como por exemplo, diarreia, constipação e distensão abdominal. E aí, Joane, é importante frisar que esses efeitos gastrointestinais, eles tendem a se abrandar ou até mesmo sumir com o passar do tempo em que o indivíduo está usando a medicação. É por isso que a gente demora mais nessa progressão de dose, demora até 4 semanas, né, Joane? Isso, Enio, porque nesse primeiro mês é o momento que é mais esperado, né, ter esses efeitos gastrointestinais. Então, a maioria dos pacientes, depois que passa esse primeiro mês, melhora, né, como você bem citou. Então, é por isso que é importante começar com a dose mais baixa, para ser mais tolerada, e também reavaliar com o mês para ver como é que esses sintomas estão, né, para pensar se é possível ou não progredir. Não é incomum, né, Joane, que o paciente, ele, depois de uma progressão de dose, fica ali com sintoma, náusea, vômito, etc. E aí, assim, mesmo quando chega ali aquelas 4 semanas, ele ainda está um pouco sintomático, né? E aí, o que a gente faz nessa situação? Ótimo. Nesses casos, a gente vai esperar essa progressão, então a gente vai estender a dose atual por mais 4 semanas. Se o paciente ainda está na dose inicial, de 0,25, por exemplo, e com 4 semanas ele ainda está muito sintomático, né, nauseado, como você citou, a gente estende por mais 4 semanas para reavaliar ele após esse período de extensão, para ver se os sintomas melhoraram. Perfeito, Joane. Lembrando que se mesmo assim aquele paciente que fica mais reticente de progredir dose, fica temeroso ali pelos efeitos colaterais, ou você não quer submetê-lo ao risco do efeito colateral, a gente resgata aquele conceito do tratamento de obesidade, que a meta do tratamento é atingir cerca de 5% de perda ponderal. Então, se de repente você já atingiu essa meta, não estaria errado você sentar de volta com o paciente e rediscutir os riscos e benefícios de continuar progredindo dose ou não. Excelente. E os outros efeitos colaterais, Enio? Então, um outro efeito colateral bem descrito é a hipersensibilidade. Então, a semaglutida pode causar anafilaxia, angioedema. Mas existem vários outros efeitos colaterais importantes e muito falados, mas que a relação causa-efeito não está muito bem estabelecida. Vamos falar um pouquinho deles, então. Vamos. Então, o primeiro deles é a piora de retinopatia diabética. Todo lugar fala disso, hein? Exato. Então, quando você vai ler sobre semaglutida, é um tema super batido e existe muita dúvida sobre esse tópico. Por quê? Porque a gente já sabe de outros tratamentos para o diabetes que quando você tem uma redução muito abrupta da glicemia, uma melhora importante do controle glicêmico em um curto intervalo de tempo, um dos efeitos que pode ocorrer é justamente a piora de algumas das manifestações microvasculares da doença, dentre as quais neuropatia e até mesmo a retinopatia diabética. Sim. Então, como a semaglutida ela tem uma eficácia significativa no controle glicêmico e acrescenta-se a isso a perda de peso, que agrega ainda mais nesse controle do diabetes, é possível que essa piora de retinopatia seja somente por causa de um controle mais rápido da doença. Exato. Então, tem essa descrição, né, de piora dos sintomas, de piora da retinopatia, mas tem todo esse contexto que você explicou pra gente do porquê que isso pode acontecer, né?
Exato. Como a gente ainda não sabe se realmente é um efeito próprio da droga ou realmente pelo controle do diabetes, vale sempre lembrar aquele conceito da parcimônia. Então, Sim. no paciente que está muito descontrolado do diabetes, vale a pena a gente ir com calma, avaliando aos pouquinhos. Ainda mais naquele paciente que já tem retinopatia, já está sob um risco aumentado. Exato. Um outro efeito colateral muito veiculado, principalmente na mídia, né, Joane, é o risco aumentado de carcinoma medular de tireoide. Sim, Enio. E aí, para a gente esclarecer um pouco mais sobre esse ponto, é importante a gente entender de onde que veio essa ideia desse risco aumentado. Esse conceito ele veio, na realidade, de estudos em animais que utilizaram semaglutida e apresentaram mais carcinoma medular de tireoide. A gente sabe que esses animais, principalmente animais roedores, que mostraram o aumento da incidência dessa neoplasia, eles têm um papel da calcitonina e, portanto, da célula que produz a calcitonina, as células da região medular da tireoide, né, a célula C, eles têm um papel muito mais importante desse eixo hormonal do que no humano. Então, é possível que isso não esteja presente no humano. O que a gente tem de evidência são estudos em animais primatas, em que não houve um aumento do carcinoma medular tireoide, mas o fato é que a gente ainda não sabe ao certo se existe um risco aumentado ou não em humanos dessa neoplasia. Exato. Mais algum outro efeito colateral? Temos alguns mais. Temos a insuficiência renal aguda, e que na realidade a insuficiência renal aguda a gente é mais um desses, né? Que a gente não sabe ao certo se existe uma relação causa-efeito muito bem esclarecida. A maioria dos pacientes que desenvolveram insuficiência renal aguda no contexto do uso da medicação estavam em um estado de hipovolemia, provavelmente por causa das náuseas, não conseguia ingerir, vomitava, tinha diarreia. Então é possível que toda essa essa insuficiência renal aguda fosse pré-renal. Exato. Existem alguns relatos de caso, por exemplo, de nefrite intersticial aguda com semaglutida, etc., mas a gente sabe que estabelecer uma relação causa-efeito é difícil. Então, é mais um daqueles efeitos colaterais que a gente ainda não tem conhecimento suficiente para bater martelo. O que é importante, então, é justamente ter atenção naquele paciente que tem maior risco de desenvolver hipovolemia e ficar bem ligado nele para não deixar isso acontecer. Exato. E voltando para a barriga, Joana, temos outros 2 efeitos adversos para comentar aqui. Um deles é o aumento da incidência de colelitíase e de colecistite. Mais uma vez, a gente não sabe se isso é pela perda de peso acentuada. A gente sabe, por exemplo, que pacientes que perdem peso por uma cirurgia bariátrica ou por outros métodos, eles têm uma incidência aumentada de colelitíase. E, por fim, há um outro efeito que é bastante comentado, que são os efeitos pancreáticos. Ou seja, risco aumentado de pancreatite aguda, pancreatite crônica e questionado também até adenocarcinoma de pâncreas. Tá. A gente não sabe ao certo se existe uma relação causa-efeito aqui. Por quê? Porque existe uma plausibilidade biológica. Então, esses hormônios, as incretinas, eles vão justamente atuar também em células do pâncreas, nas células beta das ilhotas pancreáticas, que podem, teoricamente, né, sofrer uma hiperplasia, hipertrofia e terminar obstruindo ductos, e por isso causar pancreatites agudas e repetidos episódios de pancreatites agudas, pancreatites crônicas, adenocarcinoma, etc. Então, a gente não sabe por quê. Porque existem estudos que mostram que não existe uma incidência aumentada de eventos pancreáticos em pacientes que utilizaram semaglutida ou placebo. Mas tem todos os vieses de que esses estudos não foram direcionados para isso, são estudos patrocinados pela indústria, etc. Existem também até publicações de análises pós-hoc, com vários estudos utilizando semaglutida, que também não mostraram um aumento na incidência de pancreatite aguda, especialmente. Então, na realidade, a gente ainda não sabe, então vale a pena ficar atento. Então, Joane, a gente termina aqui nessa parte de efeitos colaterais. Nós temos muito mais dúvidas do que certeza, mas à medida que o tempo passa, os estudos vão sendo feitos e a gente vai criando também mais experiência com a medicação, então provavelmente a gente vai esclarecer um pouco mais esse tópico no futuro. Também acho, Enio, acho que a certeza aqui nessa seara é que não vão faltar trabalhos para tentar responder essas dúvidas. Porque pelo uso, né, que a gente vai conseguir chegar a cada vez um N maior da nossa população, essas dúvidas todas vão ter que ser respondidas em algum momento, né? Isso aí. E aí, a última clinicagem, que é a quarta, que é falar sobre as contraindicações, as limitações, você já falou de algumas delas aqui, que eles, né, estão meio que na dúvida e ao mesmo tempo, por enquanto, são usadas como contraindicações.
A primeira que eu quero citar, né, é falar sobre o DM1. Né, os pacientes com diabetes tipo 1 são pacientes que não têm benefício de usar essas medicações, né? Lembrando que a gente está falando de incretino mimético, então não tem uso, não se cabe aqui nessa situação. Então é por isso que em nenhum momento vocês vão ouvir a gente falando aqui desse grupo de pacientes. Outra contraindicação, que é a gastroparesia, né? Resgatando o que você falou pra gente, já que parte da ação é reduzir o esvaziamento gástrico, então se o paciente já tem gastroparesia, e aí vai piorar, vai ter muito mais sintoma, não vai ter tanto benefício clínico, talvez ele não tolere a medicação, então é uma condição que a gente não vai prescrever. Outra, foi o que você já comentou com a gente, que são os pacientes que têm história pessoal, familiar de carcinoma medular da tireoide, ou mesmo de neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, pelo que você comentou, né? São estudos ainda feitos em roedores, né? Em animais, não tem nenhum estudo em humano ainda que comprove isso, mas por esse cuidado, as diretrizes, o FDA, a Anvisa ainda deixa essas orientações, né? De você não prescrever nesse grupo de pessoas. E por fim, nesses pacientes com pancreatite, como você também citou, já tem algumas meta-análises, a mais recente de 2017, que viu pacientes que utilizaram o semaglutida não aumentaram o risco de pancreatite, tem aumento de amilase e lipase, mas sem correlação clínica, tá? Então também não tem indicação de ficar aferindo, porque elas vão estar aumentadas mesmo, o paciente que usa a medicação, mas se não há correlação clínica, não tem por que a gente fazer esse tipo de avaliação. E que, como tem ainda essa dúvida, como você bem citou, Enio, ainda o FDA e todas as agências reguladoras deixam como contraindicação, com o paciente que tem história prévia de pancreatite crônica ou que tem alguma pancreatopatia, mas a gente também acha, né, que isso em breve deve cair por terra por todas as evidências que estão surgindo agora mais recentes. E por fim, aquele grupo que a gente fala muito pouco aqui, não é à toa, que são as gestantes, né? Não é a nossa seara de conhecimento e, como a maioria dos trabalhos, né, é difícil você testar uma droga nova em gestantes por todo o cuidado, né, todos os princípios que a gente tem de bioética, de ética em pesquisa. Então, é um grupo que não tem, é uma contraindicação porque a gente não tem nenhuma evidência que fale a favor do uso nesse grupo. Assim como também as lactantes, né? Então, fica aí o abraço especial para sua mãe, né? E a doutora Zilma, que me ensinou muito de neonato. Então, para esse grupo, pessoal, não tem ainda estudo, então é um grupo que a gente não prescreve a medicação. Perfeito, Joane. Fechamos, então? Fechamos por aqui. Então, vamos para o salve, Zênio? Vamos e, mais uma vez, aqui, sessão Faustão aqui. Isso. É sempre uma boa esse momento. Eu fui incumbido aqui pelo grupo da geriatria, o pessoal que está rodando comigo na enfermaria, a citar nomes. Então, senta aí que lá vem muita gente. Tá bom, vamos lá. Os meus salves vão para José Sudário, Beatriz Pozzolo, Daniele Guimarães, Luísa Lisotti, Daniel Ailmer, Thiago Felizardo, Bruno Teixeira, Ana Cláudia Michaels e Raquel Caucasleaf. Olha, menino, realmente uma galera, hein? Uma galera. Conheço alguns nomes aí. Nomes. Então, pessoal, um salve pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, por estar sempre ouvindo a gente, né? E por serem parceiros do Enio nessa nova empreitada que é essa residência de geriatria, né? É isso aí. E fechamos, então? Fechamos. Então, pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais, @tadeclinicagem no Instagram e no Twitter. Também tem nosso canal no YouTube, Tadeclinicagem, no TikTok. E não deixem de conferir e assinar o Guia TDC, que é a nossa plataforma de revisão e atualização de temas em clínica médica. Fechou? Fechou. Tchau, valeu, falou, pessoal. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.